Bom, pessoal, vamos conversar aqui então sobre esse assunto, né? Assunto que tá no hype. Eu ainda quero fazer um vídeo mais aprofundado sobre esse assunto todo, sobre Israel, judaísmo, sionismo, blá blá blá. Mas, né, eu tenho que fazer o vídeo, né, pra não perder o hype, né? E pra ver se eu consigo finalmente ganhar mais algum inscrito, ou seguidor, ou o que seja. Mas, em última instância, caso eu não ganhe seguidores ou coisa assim, esse vídeo vai ser pra você que me segue lá no Instagram. Se você me apoia no Instagram, se me vê as minhas lives muito ruins lá na Kick, bom, esse vídeo aqui é pra você, que valoriza minha opinião e que quer me ouvir falando sobre isso. Então, vamos lá então. Qual que é o problema aqui? A Brenda, né, a Brenda Laranja, do Brochada Sinistra, teve alguns áudios vazados, né? E nesses áudios ela é extremamente escrota, né? Ela falou sobre ter que ter um segundo holocausto para lembrar os judeus de como é bom ser massacrado. Falou sobre fazer campo de concentração para sionistas, esse tipo de coisa. E qual que é o problema disso tudo? Qual que é o que me deixa mais revoltado? Não é a questão em si da Brenda. Porque, veja, o pessoal do Brochada Sinistra, eu já tô acostumado com os discursos deles. Eles são babacas, sim, são antisionistas, sim, são antissemitas, sim, são escrotos, sim, defendem morte de qualquer pessoa que discorde deles, sim. Então isso, eu já tô acostumado já. Vindo dessa galera, cara, eu tô um pouco me lixando, cara. Pô, deixa eu falar bosta, cara. É igual você querer culpar fogo por ser quente, ou vento por soprar, tá ligado? Sabe, só... Ai, nossa, a grama é verde, sabe? Água molhada, sabe? É ridículo isso aí. Mas tá, critica ainda, não. Se o seu influenciador, se o influenciador do lado desses políticos que você não gosta, ou qualquer pessoa pública que seja, fez alguma merda, falou alguma merda, exponha. Então, bom, eu acabei me perdendo aqui, tive que pausar pra resolver uns BO aqui em casa. Mas continuando, o problema aqui não é nem a questão da Brenda em si. Não é a questão do que ela falou ou deixou de falar, sabe? O que, já deixando claro, eu acho extremamente escroto o que ela falou. Escroto, extremista, ela devia ser cancelada. Ela realmente, ela perdeu o patrocínio, que perca patrocínio, sabe? Se o Monark foi deportado por causa do que ele falou, então que ela seja deportada também. Porque o que ela falou tem um peso muito pior. Mas qual que é o ponto aqui? A direita, né, que aqui no Brasil se paga de culta, de intelectual, de espertões, coisa, tá espalhando por aí, usando os áudios da Brenda como desculpa, tá espalhando a seguinte ideia: antisionismo é antissemitismo. Se você tem críticas ao Estado de Israel, você é nazista ou você é extremista do Hamas, pró-Hamas. E se você é pró-semita, né, um filosemita que seja, você tem que apoiar o Estado de Israel. Não tem essa discrepância. E essa é uma ideia errônea. Porque o que acontece? Semitismo já é de milênios atrás. O que é o semitismo? O semitismo vem dos povos semitas. Eles são povos com raízes abraâmicas, né, ou seja, descendentes de Abraão, e que são unidos, né, sob a identidade de Israel, que consiste no quê? Na adoração ao Yahweh, certo? O Javé, que seja. Já o sionismo é uma ideologia, um movimento político depois da Segunda Guerra Mundial que prega a instauração, a fundação de um Estado exclusivamente, presta dessa palavra, exclusivamente judaico. E o que acontece? Esse Estado atualmente é o Estado de Israel, certo? Você pode falar, ai, mas tem um monte de muçulmano em Israel. Mas me diz, de que adianta ter um monte de muçulmano em Israel se na lei deles está escrito o seguinte: Israel não pode ser considerado o Estado de Israel sem que seja um Estado
exclusivamente e integralmente judaico. Quem não concorda com essa afirmação que eu acabei de falar pra você, de que Israel é um Estado que só existe enquanto Estado, como um Estado exclusivo dos judeus, quem não concorda com essa afirmação, perde direitos políticos. Então, dos muçulmanos que vivem em Israel, só 20% têm direitos políticos. Isso porque esses 20% concordam com a ideia supremacista de que o Estado de Israel deveria ser um Estado só dos judeus. Nossa, mas você tem alguma coisa contra os judeus ter um Estado próprio? Não, não acho que os judeus terem um Estado para eles é uma ideia ruim. O problema é quando é um Estado só para eles. Porque vamos imaginar, e se tivesse um Estado lá, sei lá, no meio da África, certo? Um Estado na África, fundado por negros, muçulmanos e algumas tribos do Oriente Médio, certo? E esse Estado determina que só existe esse Estado se for um Estado exclusivamente negro / muçulmano. E se você não concorda com isso, você perde direitos políticos. Não seria problemático? Não seria problemático se os Estados Unidos impusesse uma lei falando que só existe Estados Unidos enquanto uma nação branca? Não seria problemático? A mesma coisa é com o Estado de Israel. O Estado de Israel hoje é um Estado supremacista. É um Estado de um apartheid. A diferença é que o apartheid de Israel não é de brancos contra negros, é de judeus contra outros povos, especialmente os árabes. Então, isso é bem óbvio, não só para essa lei, mas, por exemplo, teve um cara, um estudioso, o Papé, o Papé. E o do Papé, eu acho que é o nome dele. O Papé ele propôs, em um de seus livros, que houvesse um Estado mútuo entre Israel e Palestina. Um Estado onde israelenses, judeus e árabes palestinos poderiam conviver em paz. É uma ideia extremista? É uma ideia supremacista? É uma ideia que, meu Deus, um monte de gente vai morrer por causa dessa ideia? Não é. Mas o que Israel fez? Taxou o cara como um extremista e proibiu ele de lecionar em universidades e colégios de ensino médio de Israel. Isso é ou não é uma censura? Isso é ou não é um ato que mostra a ideia supremacista de quem gera Israel? Então, entenda, Israel, primeiro, Israel não é sinônimo de judeu, certo? Na verdade não, perdão. O sionismo não é sinônimo de semitismo. Sionismo diz respeito apenas ao Estado de Israel, às políticas internas de Israel. Semitismo diz respeito ao povo judeu, às tradições judaicas. Diz respeito à Kabbalah, à Torá, à Páscoa, à Noite de Purim, sabe? Esse tipo de coisa. Se nós estamos falando de povo judeu, se nós estamos falando de tradição judaica, se nós estamos falando de religião judaica, estamos falando de semitismo. Se estamos falando de políticas públicas israelenses, se estamos falando de como o Estado de Israel é um Estado problemático nas suas questões humanitárias, nós estamos falando de sionismo. Portanto, invertendo a lógica, eu falar mal de Israel me torna antisionista, mas não me torna antissemita. Uma outra coisa que eu vi o povo comentando muito é que tipo, mas realmente existe essa distinção. Mas o Estado, a ideia de antisionismo é só usada por esquerdista. Que os esquerdistas, eles são nazistas disfarçados, ou qualquer merda desse tipo. Eu não lembro agora qual é o argumento exato, mas a ideia do argumento é essa, de que o antisionismo é só uma desculpa para disfarçar o antissemitismo dos esquerdistas. E realmente, o antisionismo é usado como desculpa pela esquerda brasileira para falar mal de judeus. Judeus como povo, não como Estado. Só que eu te pergunto, um cara ruim, uma pessoa escrota, extremista, usar uma ideia boa, invalida a ideia? Vou dar um exemplo bem ridículo, assim, que uma criança entenderia. Hitler usava dinheiro. Hitler gostava de dinheiro. Hitler era, de certa forma, um capitalista. Você vai deixar de usar seu dinheiro porque Hitler usou? Você vai deixar de ser capitalista porque Hitler era capitalista? Ou, caso você seja anticapitalista, Hitler, ele consumia oxigênio. Hitler respirava. Você vai ser contra respirar agora? Você vai ser contra usar oxigênio? Aqui é a mesma coisa.
Não é porque a esquerda brasileira é antissemita e usam o antisionismo como uma ferramenta semântica para não falar que é antissemita, que o antisionismo se torna uma ideia inválida. Porque não é. A verdade vai continuar sendo a verdade. Seja na boca de um filósofo, na boca de um professor, na boca de um político ou na boca de um assassino. A verdade sempre é a verdade. Não importa quem seja o mensageiro dela. Uma última coisa que eu tenho a pontuar aqui é o seguinte: você criticar Israel, a crítica a Israel, né, o antisionismo, não é uma ideia necessariamente de esquerda. Nós temos no Brasil essa coisa, essa dicotomia, né, de esquerda e direita, como ligadas às figuras políticas. A esquerda é o quê? É Lula e PSOL. A direita, hoje em dia, é Bolsonaro. Isso está começando a mudar. O MBL está entrando em jogada, mas o imaginário popular ainda é muito contaminado por essas duas figuras centrais. Lula como esquerda, Bolsonaro como direita. E qual que era o BO do Bolsonaro? O Bolsonaro, ele falava que ele era patriota, mas na verdade ele queria que o Brasil fosse cada linha de duas nações. De Estados Unidos e de Israel. Então, você tinha ali pastores, né, pró-bolsonaristas, falando coisas do tipo: Israel é o povo prometido de Deus. Deus sonhou com Israel. Então, logo, Israel, todo mundo tem que se subjugar a Israel. Sendo que, mesmo biblicamente, isso não é verdade. Eu tô falando aqui como alguém não cristão, certo? Eu não sou cristão, eu não costumo ler a Bíblia. O meu forte mesmo ou é gnosticismo ou é psicologia junguiana. É um desses dois. Mas pelo que eu aprendi na minha época de catecismo, o que acontece? Você tinha a antiga e a nova aliança. A antiga aliança era essa, de fato, que Deus tinha um zelo por Israel, de que Israel ia ser a nação de Deus no mundo e que ela iria governar sobre todas as outras. Essa era a antiga aliança. Só que o que acontece? Israel se desvirtua disso na Bíblia e Deus, quando ele entrega Jesus Cristo, ele sela uma nova aliança, onde não mais vai existir uma nação de Deus, mas onde todos vão fazer parte de Deus, todos os seres humanos, de todos os povos e nações, entende? Então a ideia de Israel como a nação do mundo, a nação de Deus no mundo, hoje em dia, pelo menos pra mim, com base no que eu lembro do catecismo, se eu estiver falando merda aqui, me corrijam, mas essa ideia pra mim é uma ideia antibíblica. Você não pode falar que você é cristão, que você apoia a Bíblia, se você apoia o Estado de Israel enquanto nação de Deus. Voltando aqui para o ponto central. Essa é uma ideia que os pastores e líderes bolsonaristas passaram muito para os seus seguidores, né? Durante a época do Bolsonaro, do Lula e tal. Só que lá na gringa, o debate esquerda e direita é totalmente diferente. Eu ainda vou comentar assim em live ou em futuros vídeos, que seja. Mas o debate lá, eu percebi que ele é muito mais embasado, ele é muito mais pautado em realmente: eu vou apresentar a minha ideia com argumentos A, B, C e D, e o meu adversário vai apresentar as ideias deles com argumentos A, B, C e D. Nós vamos discutir, nós vamos chegar ao melhor resultado. Se eu ser convencido pelas ideias dele, ótimo. Se ele ser convencido pelas minhas ideias, ótimo. Se ninguém se convencer pela ideia de ninguém, ótimo também, porque a gente expôs nossas ideias. Aqui no Brasil não é assim. Aqui no Brasil é muita coisa de mitada, de lacrada, ou então de resenha, sabe? Não tem esse rigor ideológico, realmente. Aqui a gente não tem ideologia, a gente não tem política aqui. A gente tem os macacos bostileiros QI-83 do lado do canhoto debatendo com os macacos QI-83 bostileiros do lado canhoto da força. E os dois estão tacando merda um no outro. São dois bugios tacando merda um no outro. Você não tem debate de verdade aqui no Brasil. E lá fora, tanto gente da esquerda quanto gente da direita entrou no consenso de que, sim, antisionismo não é antissemitismo e de que você pode fazer críticas ao Estado de Israel sem ser considerado um antissemita ou mesmo um nazista. Bom, essa é a minha visão sobre tudo. Concluindo tudo que a gente conversou até aqui, sim, a Brenda foi extremamente infeliz nas falas delas. Ela foi escrota pra um senhor caramba, pra não falar outra coisa.
Ela foi extremista assim, foi antissemita, foi antissionita. E ela merece perder patrocínio, ser cancelada, perder tudo, viver de aluguel. E também, sim, o Estado de Israel continua sendo um Estado ruim, um Estado cheio de falhas e defeitos. É isso. Rapaziada, até mais. Falou.